Olá, bom dia a todos, Deus abençoe. Vamos dar mais uma palhinha em Apocalipse, pessoal. Tremendo ontem, né? Ontem descobri que Cristo é o verbo encarnado, é a palavra de Deus, é a vontade de Deus, né? Para nós e tantas coisas. Eu tava dando uma olhada no vídeo de novo, né? Que eu não vejo o vídeo duas vezes, né? Eu não vejo meus vídeos porque, assim, claro, eu vejo depois, mas não vejo logo em cima, porque senão a gente fica corrigindo e a gente tenta achar uma perfeição que não tá em nós, né? Tenta achar uma... Deixa eu corrigir aqui, isso. A gente fica procurando corrigir, retocar, e a gente acaba se perdendo mesmo até no assunto que a gente estava falando, porque as coisas são espirituais, ok? Então, que o Senhor te abençoe e te guarde agora nessa manhã e o dia todo e a semana toda, ok? Estamos chegando já no fim de semana, mas que o Senhor esteja cuidando da tua vida, tá protegendo você e guardando você, ok? Eu falei ontem a respeito de nós estarmos... Tô aqui, um dia eu mostro minha escrivaninha para vocês aqui, pessoal. Né? Até eu às vezes me perco, mas não tem problema, eu me acho depois, rapidinho. A palavra... Ontem eu falei, vamos aqui rapidinho passar era uma passagem que eu queria passar para deixar, né, por um instante, para nós podermos estar falando justamente sobre a espada que estava saindo, né, que sai da boca, que sai uma espada na visão de João, né, que é a palavra e tudo isso, ok? Ponto. Agora, eu gostaria de voltar no versículo 13 do capítulo 1, certo? Onde ele vai falar, onde ele vê 7, tá bem? Uma visão, talvez aqui, né, a visão de João seja talvez a coisa mais contundente para nós hoje, certo? Para a nossa fé, para a nossa vida de fé, nossa vida de espera, nossa vida de adoração, nossa vida de gratidão, nossa vida de atividade, certo? No mundo espiritual, beleza? Eu vou ler aqui, né? A visão de Jesus glorificado, do versículo 9, né? Já viramos até o versículo 16, nós já estudamos, né? Mas essa aqui eu vou dar uma pincelada agora, certo? E no versículo 16 também, no 13 e no 16. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado, quer dizer, eu me voltei e eu me voltei para ver, e quando eu vi, fiquei vendo. Não vi, não, eu vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, desses 7 candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Ele fala, candeeiro é uma luminária, tá? É uma lâmpada, é um lustre, no tempo bíblico, no templo, né? No templo de Jerusalém lá, certo? Existiam aquele candelabro com 7 braços, assim, né? Ó, sai o pedestal e 7 braços, ok? E eles estavam iluminados, ok? Então ele viu isso, ele viu 7 lâmpadas, as 7 lâmpadas todas juntas num lugar só, aonde estavam? Estava com Cristo, estava em Cristo, ok? Isso aqui que é profundo, isso aqui é muito tremendo, tá? Olha só, voltando, né? No meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, que é esse que nós descrevemos aqui, nós estudamos ontem, estivemos estudando esses dias aí, que é o Jesus glorificado no meio dos candeeiros, né, no meio das lâmpadas. Então, querido, as lâmpadas são o que? Ele vai dizer aqui, ó, no 19, ó, o que viste na minha mão direita são 7 candeeiros de ouro, os 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os candeeiros de ouro, são as 7 igrejas, as 7 estrelas que você vai ver, nós vamos ver depois, são os anjos que estão das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, querido, na mão de Jesus estava o candelabro. Quem sustenta a igreja? Quem sustenta a igreja? É Jesus. Tá ok? Quem sustenta a igreja é Jesus Cristo. Não somos nós, não é pastor. Se Jesus não estiver com a igreja na sua mão, tá? Olha para tua mão aí. Aqui a minha tá meio sujinha de graxa desde ontem. Eu sou mecânico, né? Então, não estiver na mão, não adianta,
certo? Você não vai conseguir, as coisas começam bem e terminam mal, certo? É assim que funciona. Se não tiver em Cristo, ela começa bem, mas ela vai desanimando e vai falhando e daqui a pouco vira todo tipo de coisa menos igreja, certo? Aparência, né? Tem a aparência de que vive, mas você está morta. Vamos ver em Apocalipse também daqui uns dias, ok? Então, aqui está, querido. Então, onde é que Cristo está? Cristo está na igreja. Ó, tá aqui na palavra de Deus, estamos estudando, mas eu tenho um respaldo. Eu tenho um respaldo da igreja que eu congrego, onde eu sou membro, onde eu sou ovelha do meu pastor, onde eu sou discipulado por ele, sou discípulo do meu pastor, que é meu discipulador, onde eu sou o quê? Ele é meu intercessor, eu sou intercessor dele, eu oro por ele, ele ora por mim. Então é um compromisso que nós temos que ter com a igreja, que é a igreja na terra, que é onde Cristo está olhando. Veja que Cristo estava como? Ele estava com vestes talares, com roupas de quê? De sacerdote. O sacerdote fazendo o quê? Olhando, cuidando, ele está observando as igrejas. Por isso que ele vai falar, escreve para aquela igreja que está assim, 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 assim. Vamos ver para frente, tá ok? Então, querido, ele está dizendo aqui, né? No meio dos 7 candeeiros, então no meio da igreja, né? Estava Jesus. Ele viu no meio, daí Jesus fala assim, a igreja que estava na minha mão. Que você viu ali não fui eu, você viu a minha mão. Se presta atenção, na minha mão, segurando a igreja. Eu sustento a igreja com a minha mão. Aleluia, aleluia. Isso é tremendo demais, certo? Aí no 16, ele vai falar assim, ó. Tinha na mão direita, né? 7 estrelas, ó lá. E da sua boca saía-lhe uma afiada espada, né? 7 estrelas. Essas 7 estrelas aqui, daí já não é mais os 7 lâmpadas. São o quê? São os anjos que estão na igreja, certo? A descrição para anjos aqui significam quem? Os pastores, a liderança da igreja. Está na mão de Cristo? É o anjo da igreja. Então, a importância de você ouvir e orar pelo teu pastor para que ele não saia da mão de Cristo. E outra coisa, mais importante ainda, ande com o teu pastor. Deixa de ser ovelha. Muitas vezes nós queremos ser ovelha, ir lá, dar um pouco da lã, que é dizimar, ofertar, fazer participar de alguma coisa, mas mais do que isso, ande com o teu pastor. Facilite a vida dele, seja discípulo que ajuda, discípulo que tem ideias, discípulo que ora junto, que anda junto com o teu pastor. Ok, querido? Eu falo isso porque eu tenho ando com meu pastor já há muitos anos, certo? Mais de 10 anos. E sempre nós estamos conversando, nos últimos dias aí, por causa das apurações, umas coisas aí que tem ocorrido, mas coisas para o reino de Deus que tem crescido. Então a gente também tem que observar. Tem gente que anda muito com o pastor, daqui a pouco se decepciona com o pastor. Não é isso. Pastor é homem, mas na mão de Deus ele é anjo. Anjo é o quê? Anjo é ministro. Anjo traz palavra. O que o anjo veio fazer? Veio trazer boas novas. Veja que eles tragam as boas novas, né? É nascido Cristo, Jesus o Salvador, né? Jesus veio como Salvador do mundo. Aqui ele está como sacerdote, né? Foi como Salvador, morreu na cruz, subiu ao céu. E ele subiu ao céu com o sangue dele, ofereceu lá, o sangue da terra. Não quero voltar muito, mas não tem como não voltar, porque esse é o segredo, essa é a salvação pra gente, né? Mas ele faz o que nesse momento? Ele está aqui como sacerdote, já vestido de roupa de sacerdote, fazendo o quê? O que o sacerdote faz? Oferece sacrifício. E ele está no meio da igreja, observando tudo que passa na igreja. Certo? Vai lá, põe mais uma pedrinha de ouro na tua coroa, acrescenta, anda com o teu pastor, facilite a vida dele. Veja se ele precisa de alguma coisa. Porque muitas vezes nós somos ovelhas tipo aquela ovelha, um pouco mais que ovelha, a gente fica ali sugando o nosso pastor, né? Eu peço oração, eu peço isso, eu peço aquilo. Meu filho está doente, vai lá de madrugada, né? Essas coisas que, certo? Meu pastor vai ter que ir lá de madrugada orar, meu pastor vai ter que vir na minha casa, meu pastor vai ter que ir lá em tal lugar buscar não sei quem. Não, mas também facilita a vida do teu pastor. Certo? Olha que isso é galardão para você. Está vendo como se você estiver perto do teu pastor, você está perto do anjo da igreja. Se você está perto do anjo da igreja, você está à mão de Cristo. Está vendo? Jesus fala assim: meu Deus, o que é isso? Olha o que é isso que esse cara está fazendo. Olha o que o Manuel está fazendo. Olha o que você está fazendo aí.
né? Olha o que você está fazendo aí, Lorraine. Olha o que você está fazendo aí, André. O que você está fazendo aí, Filipinho, né? Osmair. Tá vendo? Vocês estão na mão. Na minha mão também, porque vocês estão na mão, vocês estão ajudando o pastor. Isso tudo, eu amo tudo isso. Amo essa igreja. Por isso que eu estou recomendando vocês. Então, o que ele está falando aqui, querido, nada mais é do que o quê? De que eu tenho as minhas igrejas na mão. Estão na minha mão. Se não está na minha mão, não é minha igreja. Tá? E os anjos, aqui, como diz para vocês, é a liderança, é o teu líder. Tá? Ore por ele, mas não só ore por ele. Também ofereça. Se ofereça para ele. Ajude, ofereça ajuda. Você está na dificuldade, vai lá ver teu pastor como é que tá, vai lá visitar, ver como é que tá. Cada condição é uma condição, cada situação é uma situação, mas existem necessidades físicas, necessidades psicológicas, necessidades de um papo. Às vezes um bom papo resolve, um bom dia teu. Indo lá, bom dia, apertar a mão do teu pastor, salva, resolve o problema dele. Entendeu? O amor cobre multidão de pecados. Querido, passou um pouquinho. Deus te abençoe, fica em paz. Até a próxima. Tchau.